Olá, viajantes do tempo e da alma, bem-vindos de volta ao nosso santuário de mistérios e saberes ancestrais. Sou o vosso guia, e hoje mergulharemos nas profundezas do tempo para desvendar os véus de um dia singular, 26 de outubro, uma data que, à primeira vista, pode parecer comum no calendário, mas que esconde em suas entranhas o sussurro de antigas tradições, presságios e proibições que moldaram a vida dos nossos antepassados e ainda hoje ressoam nas profundezas do inconsciente coletivo. Preparem-se, pois o véu entre os mundos está mais fino, e as energias desta época do ano, este crepúsculo do outono, abrem portas para o conhecimento que transcende a nossa compreensão ordinária. O que vocês fizerem ou deixarem de fazer hoje poderá traçar linhas invisíveis em seus destinos. Os ventos trazem não apenas o frio que se avizinha, mas também mensagens de um passado longínquo, alertando e abençoando. Este não é apenas mais um dia no calendário. O 26 de outubro é conhecido popularmente como o Dia da Sombra Antiga, ou, em algumas regiões, o Dia da Encruzilhada Mística. É um período de transição profunda. A natureza despede-se da sua opulência de verão, preparando-se para o repouso invernal. Os campos já foram despojados das últimas colheitas, e a vida, na sua manifestação mais exuberante, recolhe-se. Esta fase de recolhimento e introspecção reflete-se na alma humana, tornando-nos mais suscetíveis às influências do mundo espiritual e às energias telúricas da Terra. É um portal, um limiar entre o que foi e o que será, entre o visível e o invisível, um eco das celebrações pré-cristãs do fim das colheitas e do início da metade escura do ano, que culminará nas festividades do Dia de Todos os Santos e Fiéis Defuntos, o nosso Samhain. No contexto religioso cristão, o dia 26 de outubro honra vários santos e mártires, sendo um dos mais proeminentes São Evaristo, Papa e Mártir. Evaristo, um dos primeiros sucessores de São Pedro, guiou a Igreja numa época de grande perseguição, de aproximadamente 99 a 107 a.C. Sob a sombra do Império Romano, ele estabeleceu importantes estruturas eclesiásticas, como a divisão de Roma em paróquias e a consagração de diáconos. A sua fé inabalável e a sua dedicação incondicional à palavra de Cristo levaram-no ao martírio, oferecendo a sua vida como testemunho da sua devoção. Em algumas tradições, também se recordam os mártires São Rogaciano e São Felicíssimo. A estas figuras de santidade, o povo recorria e ainda recorre com as mais diversas súplicas, por proteção em tempos de adversidade, pela força para manter a fé, pela saúde do corpo e da alma, pela proteção das suas famílias e colheitas, e até mesmo pela intercessão em questões de justiça. Embora estas invocações fossem dirigidas aos santos, no fundo da alma popular, elas se misturavam com anseios e medos ancestrais, enraizados em crenças pagãs sobre a proteção da casa, a fertilidade da terra e a segurança contra espíritos maléficos durante a escuridão crescente do outono. Mas quem foi este homem, São Evaristo? A sua história, como a de muitos dos primeiros papas, é tecida com fios de fé inabalável, perigo constante e uma quietude heróica. Imaginem Roma, uma cidade onde a glória imperial se erguia sobre os pilares do paganismo, e onde os seguidores de uma nova fé, o cristianismo, eram vistos com desconfiança, se não com ódio. Evaristo, de origem grega, nascido em Belém, assumiu a liderança da pequena mas crescente comunidade cristã num período de intensa perseguição sob o imperador Trajano. Não havia igrejas majestosas, apenas reuniões secretas em catacumbas escuras ou casas particulares. Evaristo era um pastor de almas, um mestre da palavra e um símbolo de resistência espiritual. As suas decisões moldaram a igreja primitiva, instituindo ordens sagradas e organizando a vida comunitária, tudo sob o risco constante de prisão, tortura e morte. Ele foi o guardião da chama,
o silencioso arauto de uma nova era. A sua lenda fala de um homem de profunda sabedoria e coragem, que enfrentou a adversidade com uma serenidade que só a fé pode proporcionar. O seu martírio, embora não detalhado em todas as fontes, é um testemunho da sua firmeza, um sacrifício que cimentou as bases da Igreja. Embora a sua vida não esteja ligada a grandes lendas populares ou milagres extraordinários no sentido folclórico, a sua história ecoa a resiliência humana e a busca por sentido numa era de trevas. E é justamente essa resiliência, essa necessidade de proteção e de guiança, que se entrelaça com as crenças mais antigas desta época do ano. As pessoas, buscando segurança contra a incerteza do inverno e a ameaça dos espíritos errantes, encontravam nos santos como Evaristo uma nova camada de proteção para as suas preces ancestrais, porque, antes de qualquer cruz se erguer nos nossos vales, os nossos antepassados, os lusitanos e os celtas que deixaram as suas marcas nesta terra, já reconheciam no final de outubro um período de profunda magia e perigo. Era a época em que as barreiras entre o nosso mundo e o além se desfaziam, quando os espíritos dos mortos podiam caminhar entre os vivos, e as criaturas da noite ganhavam mais poder. Os rituais eram dedicados aos guardiões da terra, aos espíritos dos rios, das florestas e das pedras, para que protegessem as famílias e os seus animais durante o inverno rigoroso. Era um tempo de adivinhação, de tentar ler os sinais que a natureza enviava para prever a sorte e o destino. A história de São Evaristo, com a sua luta pela fé e a sua proteção espiritual, fundiu-se com estes antigos medos e esperanças, criando um rico tapete de crenças onde o sagrado e o místico se entrelaçam inseparavelmente. E é neste contexto de véus tênues e de energias ancestrais que os sinais do destino se manifestam de forma mais clara. Sinais do destino. As vozes do além no dia da sombra antiga. Neste dia liminar, a natureza e o cotidiano revelam presságios que, para os atentos, são verdadeiros guias. Os nossos antepassados, profundamente conectados aos ciclos da Terra, sabiam ler estas mensagens. Primetas populares. O tempo. Se o dia 26 de outubro amanhecer com uma névoa densa e persistente, que demora a dissipar-se, é um presságio de que o inverno que se aproxima será rigoroso, longo e com muitas doenças. A névoa, que obscurece a visão, simboliza o futuro incerto e as dificuldades que se avizinham, escondendo o calor e a luz. O vento. Um vento forte e constante neste dia, que assobia entre as árvores e os telhados, é um sinal ambivalente. Prevê grande abundância na colheita do próximo ano, pois o vento limpa o ar para as novas sementes, mas também indica instabilidade nos sentimentos e nas relações pessoais, tal como ele próprio é inconstante e mutável. Os pássaros. Se os pássaros da floresta estiverem estranhamente silenciosos e as suas cantorias habituais cessarem, é um presságio de tempos difíceis. Os animais são sensíveis às mudanças de energia e à chegada de infortúnios. O seu silêncio é um alerta para a presença de algo perturbador no ambiente ou a aproximação de um período de carência. A moeda. Encontrar uma moeda antiga, enferrujada ou esquecida, neste dia, é um sinal de prosperidade inesperada e de bênçãos financeiras vindas de fontes inusitadas. A moeda carrega a energia dos seus antigos donos, e ao ser encontrada, transfere essa fortuna ancestral para quem a recolhe, como um presente do passado. A aranha. Se uma aranha tecer a sua teia na sua janela ou porta principal, é um sinal de proteção divina a caminho. As aranhas são vistas como guardiãs do limiar, tecendo redes complexas que interceptam e aprisionam energias negativas, criando um escudo invisível contra o mal e trazendo boas notícias. O fruto. Se alguém que você ama lhe oferecer um fruto da terra, uma maçã, uma romã, uma castanha, com intenção sincera,
A lealdade e o amor entre vocês se fortalecerão e prosperarão. O fruto simboliza a fertilidade, a abundância e a nutrição da relação, selando um pacto de afeto. As chaves. Perder uma chave importante neste dia, especialmente a da casa ou de um cofre, significa que uma oportunidade de negócio ou um caminho na sua vida se fechará, talvez de forma abrupta. Contudo, não é um sinal totalmente negativo, pois simboliza que outra oportunidade, mais promissora e alinhada com o seu destino, se abrirá em breve, exigindo uma nova chave. A vassoura. Se a vassoura da casa, apoiada na parede, cair sozinha, é um aviso de visitas inesperadas, ou, em algumas crenças, de que uma energia indesejada está a tentar entrar no lar. Deve ser recolhida imediatamente e colocada num lugar seguro para afastar o mau agouro. Sons da noite. Os segredos revelados pelos sonhos. A noite de 26 para 27 de outubro é propícia a sonhos premonitórios, pois a fronteira com o mundo espiritual está mais tênue. Prestem atenção aos símbolos. Água. Sonhar com água limpa e corrente, como um rio ou uma fonte, simboliza purificação, novos começos e a superação de obstáculos. Indica que energias negativas estão a ser lavadas e que a sua alma anseia por renovação. Se a água for turva ou estagnada, como num poço lamacento, representa problemas emocionais, estagnação na vida ou a necessidade urgente de uma limpeza espiritual e emocional. Árvores. Árvores frondosas, carregadas de folhas verdes e frutos, são um presságio de prosperidade, saúde familiar e crescimento pessoal. Representam a vitalidade e a conexão com as raízes. Árvores secas, despidas de folhas ou com ramos quebrados, podem indicar perdas, desafios iminentes ou a necessidade de renovação e de deixar para trás o que já não serve. Caminhos. Sonhar com caminhos claros, bem iluminados e fáceis de percorrer é um sinal de que as suas decisões atuais são acertadas e que o seu futuro é promissor. Representa clareza de propósito. Caminhos escuros, tortuosos, cheios de obstáculos ou nevoeiro, sugerem incertezas, enganos ou a necessidade de cautela nas suas escolhas, pois pode estar a ser desviado do seu verdadeiro propósito. Animais selvagens. Ver um lobo em sonho sem medo pode significar sabedoria ancestral, proteção de uma figura forte ou a necessidade de confiar nos seus instintos, mas também alerta para inimigos ocultos. Uma coruja simboliza a intuição aguçada, segredos revelados e a sabedoria oculta que você possui ou que será desvendada. É um guia no escuro. Fogo. Sonhar com fogo controlado e purificador, como uma lareira acesa, indica paixão, transformação e limpeza de energias. É um bom presságio. Mas fogo descontrolado ou destrutivo adverte sobre raiva, conflitos ou situações perigosas que precisam de ser contidas. Casas. Ver a sua casa em sonho em bom estado, iluminada e acolhedora, simboliza harmonia familiar e segurança. Se a casa estiver escura, em ruínas ou estranha, pode indicar desarmonia familiar, insegurança emocional ou a necessidade de autorreflexão sobre o seu eu interior. Nascidos. Neste dia, a alma antiga. Aqueles que vêm ao mundo no dia da sombra antiga, 26 de outubro, são agraciados com uma natureza especial. São indivíduos dotados de uma intuição notável, uma conexão profunda com o mundo natural e com as energias invisíveis. Carregam, muitas vezes, o que se chama de alma antiga, uma sabedoria inata que os torna perspicazes e capazes de ler as entrelinhas da vida. São resilientes, enfrentando os desafios com uma quietude interior e, muitas vezes, enigmáticos, guardando os seus próprios segredos. Podem ser teimosos na sua determinação, mas são leais até ao fim com aqueles que amam. A sua ligação com a terra e com os ciclos da natureza dá-lhes uma base sólida,
mas também uma sensibilidade que pode torná-los vulneráveis a energias externas. A sua missão é, frequentemente, a de guiar, proteger e desvendar verdades ocultas, tal como os antigos guardiões do saber. Os nomes abençoados. Neste dia, honramos os nomes ligados aos santos e aos mistérios. Entre os mais celebrados, temos Evaristo, Rogaciano e Felicíssimo. Uma pessoa chamada Evaristo, tal como o Papa, é frequentemente caracterizada pela sua liderança silenciosa, a sua integridade e a capacidade de inspirar confiança nos outros. São indivíduos que preferem a ação discreta à ostentação, e a sua sabedoria muitas vezes se manifesta através de conselhos ponderados e de uma presença calma, mas poderosa. Possuem uma força interior que os torna pilares para a sua comunidade e família. Tradições e rituais. O que fazer para honrar o dia da sombra antiga? Neste dia de profundas energias, realizar certos rituais pode atrair bênçãos e proteção. Lembrem-se, a intenção é a chave. 1. O banho de proteção e purificação do outono. Objetivo: limpar o corpo e o espírito de energias negativas acumuladas, fortalecer a aura contra influências maléficas e preparar-se para o inverno com saúde e serenidade. O que precisa: um punhado de alecrim fresco, um ramo de arruda, com cuidado pois é tóxica, algumas folhas de louro, um punhado de sal grosso, água morna e uma vela branca. Quando e como? Ao anoitecer, antes de dormir. Ferva o alecrim, a arruda e o louro em cerca de 2 litros de água por 10 minutos. Coe as ervas e adicione o líquido coado à água do seu banho, ou para um balde, se for de duche. Acenda a vela branca ao lado da banheira ou do duche, concentrando-se na sua intenção de limpeza e proteção. Despeje a água do pescoço para baixo, visualizando todas as impurezas e energias negativas a escorrerem pelo seu corpo e a serem levadas pelo ralo. Se usar balde, despeje-o lentamente, repetindo: que as águas da terra e os ventos do outono levem tudo o que não me serve e tragam a paz e a proteção. O que fazer? Depois, não se enxague. Deixe o corpo secar naturalmente, vestindo roupas limpas e claras. Os restos das ervas devem ser devolvidos à terra, enterrados num jardim ou num vaso, como um gesto de agradecimento e de devolução à natureza. 2. Oferenda aos guardiões da terra e aos antepassados. Objetivo: honrar os espíritos da terra e os antepassados, pedindo proteção para a família e para o lar durante o inverno que se aproxima, e assegurar a prosperidade nas futuras colheitas. O que precisa? Um pão caseiro fresco, ou um pão simples, um copo de água pura, uma maçã ou uma romã, frutos da estação, e uma pequena vela de cor natural ou branca. Quando e como? À noite, sob a luz da lua, se possível, ou junto a uma janela aberta que dê para o exterior. Numa pequena mesa ou num pano limpo no chão, coloque o pão, o copo de água e o fruto. Acenda a vela. Feche os olhos por um momento, conectando-se com a energia da terra e a memória dos seus antepassados. Diga em voz baixa, com sinceridade: guardiões da terra, espíritos dos meus antepassados, que navegam entre os mundos. Aceitai estas humildes oferendas. Protegei o meu lar e a minha família na escuridão do inverno. Abençoai-nos com fartura, saúde e paz, até que a luz retorne. O que fazer? Depois, deixe as oferendas durante toda a noite. Na manhã seguinte, o pão e o fruto devem ser enterrados na terra, num jardim, vaso ou perto de uma árvore, e a água deve ser derramada na terra, como um símbolo de retorno à fonte e de fertilidade. 3. O ritual da chama do conhecimento oculto. Objetivo: desvendar verdades ocultas, obter clareza sobre decisões importantes ou pedir orientação em situações complexas. O que precisa? Uma vela preta, para absorver o desconhecido e dissipar a ilusão. E uma vela branca,
para trazer a luz da verdade, um pires, papel e caneta. Quando e como? Após o anoitecer, num local tranquilo onde não seja incomodado. Coloque as velas no pires, a preta à esquerda e a branca à direita. Acenda primeiro a vela preta, dizendo que a escuridão revele o que está oculto. Depois, acenda a vela branca, dizendo que a luz ilumine o caminho da verdade. Escreva no papel a sua pergunta ou a questão que deseja esclarecer. Queime o papel na chama da vela preta, com segurança, usando o pires para recolher as cinzas, visualizando a sua dúvida a ser consumida. Depois, queime um novo pedaço de papel em branco na chama da vela branca, visualizando a clareza e a resposta a chegarem. O que fazer? Depois, observe as chamas das velas enquanto elas ardem. Se a chama da vela branca for mais forte e brilhante, a verdade será revelada. Se a chama da vela preta crepitar muito ou apagar, haverá desafios na busca da verdade. As cinzas do papel com a pergunta devem ser lançadas ao vento, e as cinzas do papel em branco guardadas num pequeno saquinho até a resposta surgir. Deixe as velas queimarem até o fim, ou apague-as com um apagador, nunca com o sopro, quando sentir que a energia é suficiente. Estar atento aos sonhos na noite seguinte ou a sinais inesperados nos dias vindouros, pois a resposta poderá vir de forma subtil. Tradições culinárias. Os sabores do fim do outono. Nesta época de transição, a gastronomia reflete a necessidade de conforto, energia e celebração das últimas colheitas. Em Portugal, o 26 de outubro, ou os dias à sua volta, são ricos em sabores que nos preparam para o inverno. As castanhas são a rainha do outono. Assadas nas braseiras, cozidas ou em sopas, as castanhas simbolizam a fartura da terra e a capacidade de sustento durante os meses frios. Partilhá-las em família é um gesto de união e de agradecimento. A abóbora. Em sopas cremosas, em doces como a abóbora Sheila, ou mesmo em purés, a abóbora é um símbolo de proteção, fertilidade e da energia do sol recolhida para o inverno. Nozes e frutos secos. Amêndoas, nozes, avelãs e figos secos são consumidos para dar energia e simbolizam a longevidade e a resistência. Eram e são importantes para a subsistência no inverno. Pão de milho ou de centeio. Robustos e nutritivos, estes pães são o sustento básico, muitas vezes feitos em casa, com a gratidão pela colheita dos cereais. Comer um bom pedaço de pão nesta época é honrar a terra e a vida. Vinho novo. Embora o São Martinho seja a grande festa do vinho novo, o final de outubro já vê a primeira prova de alguns vinhos mais cedo, celebrando a bênção da vindima. Beber vinho, com moderação, era um brinde à saúde e à abundância. Os principais aprete do dia: o que não fazer para evitar a desgraça. Tal como há rituais a serem seguidos, há proibições que, se desrespeitadas, podem atrair infortúnios. Acredita-se que as consequências são mais severas neste dia de fronteira. 1. Não varrer a casa após o anoitecer. 16. Razão mística. Acredita-se que, ao varrer depois do sol se pôr, você estará, literalmente, varrendo para fora, não só a sujidade física, mas também a sorte, a prosperidade e até mesmo os espíritos protetores que visitam a casa nesta noite liminar, em que o véu entre os mundos está fino. É como expulsar as bênçãos. Consequências. A casa ficará desprotegida e vulnerável a energias negativas. A família poderá enfrentar dificuldades financeiras inesperadas, perdas materiais e um período de má sorte prolongado. A saúde dos moradores também pode ser afetada, pois a proteção espiritual é removida. 2. Evitar discussões, brigas e palavras ásperas. Razão mística. As palavras têm um poder amplificado neste dia. Qualquer energia negativa gerada por disputas, raiva ou desentendimentos
irá atrair desarmonia e desunião para o lar e para os relacionamentos, solidificando o mal-entendido e criando um clima de tensão duradouro. Acredita-se que os espíritos errantes podem alimentar-se dessa energia negativa. Consequências: a discórdia e as zangas permanecerão no ar por muito tempo, causando conflitos contínuos, afastamento entre pessoas queridas e má sorte em todos os empreendimentos conjuntos ou familiares. A paz interior será perturbada. 3. Não recusar comida a quem pede ou a necessitados. Razão mística. Neste período de transição e proximidade com o mundo dos mortos, acredita-se que os necessitados ou mendigos podem ser mensageiros de bons ou maus presságios, ou até mesmo os próprios antepassados disfarçados, testando a generosidade e a bondade do seu coração. Recusar-lhes alimento é um ato de desrespeito ao fluxo da vida e à memória dos que partiram. Consequências: a falta de caridade fechará os caminhos da abundância para si. A pessoa poderá atrair pobreza, privações e dificuldades financeiras para a sua própria vida e para a sua família, pois negou a partilha num momento de necessidade espiritual. 4. Não cortar o cabelo ou as unhas. Razão mística. Cabelo e unhas são considerados extensões da nossa energia vital, da nossa força e da nossa ligação com o corpo e a alma. Cortá-los hoje é como cortar laços com a saúde, a vitalidade e a fortuna, deixando a pessoa vulnerável a perdas de energia e a ataques espirituais. É um dia para preservar, não para diminuir. Consequências: pode-se atrair doenças, fraqueza física e espiritual, dores de cabeça persistentes e até mesmo perder parte da sua sorte ou proteção espiritual, sentindo-se mais exposto às adversidades. 5. Não iniciar viagens longas sem uma bênção ou um amuleto protetor. Razão mística. As estradas e os caminhos estão mais incertos e permeáveis neste dia, e os espíritos errantes ou malignos podem perturbar a jornada. Uma bênção, seja de um sacerdote ou de um ente querido, ou o uso de um amuleto protetor, como um figa ou uma medalha de São Cristóvão, é essencial para invocar proteção divina e afastar infortúnios. Consequências: a viagem pode ser marcada por atrasos inesperados, acidentes, perdas de bens ou a atração de energias negativas. O viajante pode sentir-se desorientado, confuso ou encontrar perigos inesperados que colocam em risco a sua segurança. 6. Não deixar roupas penduradas ao ar livre durante a noite. Razão mística. Acredita-se que os espíritos errantes, as bruxas e as energias noturnas, que são mais ativas neste período de transição outonal, podem impregnar as roupas com influências indesejáveis ou negativas. Estas energias podem ser malévolas ou simplesmente perturbadoras. Consequências: quem vestir essas roupas contaminadas pode sentir-se cansado, irritado, com mau humor, ou até mesmo atrair azar e doenças para si, pois estará a carregar as energias nefastas que as roupas absorveram durante a noite. 7. Não quebrar espelhos ou objetos de vidro, mesmo sem querer. Razão mística. Espelhos são considerados portais para outras dimensões, e a sua superfície reflete não apenas o mundo físico, mas também o espiritual. Quebrá-los neste dia é perturbar a harmonia, abrindo fendas para energias indesejadas e distorcendo a sua própria imagem e sorte. O vidro, sendo transparente, é uma barreira frágil que, quando partida, desprotege. Consequências: para além dos 7 anos de azar popularmente conhecidos, pode-se atrair desilusões, confusão mental, problemas de identidade e uma sensação de fragmentação. As barreiras protetoras da casa podem ser enfraquecidas, permitindo a entrada de influências negativas. 8. Não desprezar ou desrespeitar os mais velhos. Razão mística. Neste dia, honrar os mais velhos é honrar os antepassados.
Eles carregam a sabedoria, a experiência e a memória do passado, funcionando como elos vivos com as gerações que nos precederam. Desrespeitá-los é cortar a ligação com a fonte de conhecimento ancestral e com a proteção que os antepassados podem oferecer. Consequências: atrai-se a desgraça familiar, a perda de sabedoria e a incapacidade de aprender com os erros do passado. A pessoa pode sentir-se desprotegida perante os desafios futuros, sem a bênção e a guia dos seus ancestrais, e o ciclo de desrespeito pode repetir-se nas gerações futuras. 9. Não deixar objetos cortantes, como facas ou tesouras, expostos. Razão mística: objetos pontiagudos ou cortantes, quando deixados à vista e sem proteção, atraem energias agressivas e discordantes. Neste dia, em que o véu é fino, a exposição de tais objetos pode cortar a boa sorte, a paz e até mesmo a saúde, simbolicamente abrindo caminho para feridas e conflitos. Consequências: pode-se sentir uma tensão no ambiente do lar. Pequenos acidentes domésticos, discussões inesperadas, ou uma sensação de corte em planos e projetos, dificultando o sucesso e a harmonia. 10. Não começar novos projetos ou empreendimentos de grande porte. Razão mística: o 26 de outubro é um dia de recolhimento, de balanço e de preparação para o inverno. Começar algo grandioso agora é ir contra o fluxo natural da energia. É um período para finalizar o que foi iniciado, não para semear o novo, pois a energia de inverno pode sufocar o crescimento. Consequências: os novos projetos podem enfrentar obstáculos inesperados, atrasos, estagnação ou até mesmo falência. A energia do dia não favorece o florescimento, mas sim a consolidação e a introspeção, tornando o sucesso de novas iniciativas muito difícil. E assim, meus queridos amigos do oculto e do ancestral, chegamos ao fim da nossa jornada pelo 26 de outubro, o dia da sombra antiga. Lembrem-se, a sabedoria dos nossos antepassados não é apenas um eco distante, mas uma bússola para a vida moderna. Honrar as tradições e respeitar os mistérios do calendário é uma forma de nos conectarmos com as raízes mais profundas da nossa existência. Que a luz da sabedoria ilumine os vossos passos e que a proteção ancestral vos envolva. Até a próxima, quando desvendaremos mais um véu do tempo.